Olá, meio-dia, começa agora o Câmara Notícia desta quarta-feira, 11 de setembro de 2024. Participe com a gente e mande a sua sugestão ou a sua opinião aqui para a TV Câmara Campinas através do WhatsApp. Anote aí, 19 97829 3776, ou você pode também apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí no seu vídeo e aí você entra direto em contato com a gente. Confira agora os destaques da edição de hoje. Bombeiros e Defesa Civil continuam atuando no incêndio do Pico das Cabras e homem suspeito é detido. Escola de Ciências do CNPEM discute a comunicação da urgência climática. Hoje é dia de reunião ordinária, com 9 projetos na pauta. No quadro Giro Ambiental, conheça o projeto de sustentabilidade da Unicamp e no Se Liga na Profissão, saiba as curiosidades e a rotina de uma manicure. Olha, a Polícia Ambiental deteve na tarde desta terça-feira um suspeito de provocar incêndios na Serra das Cabras, lá mais conhecido como Pico das Cabras. O homem foi levado para o 12º Distrito Policial em Sousas e até ontem à noite o Corpo de Bombeiros lá no local mantinha uma equipe onde ainda haviam focos de incêndio. Equipes da Prefeitura de Campinas também estão de sobreaviso no período e já estão hoje lá no local justamente para conter ainda essa questão das chamas. A atitude do suspeito, que já havia sido visto circulando com carro em área de queimada nos últimos dias, chamou a atenção e motivou a abordagem. Ele estava próximo ao local em que houveram 2 focos aí de incêndio no final da tarde e aproximadamente 1 quilômetro da queimada, portanto, longe de onde era o fogo, de onde o fogo poderia se propagar. No carro, com placa de vinhedo, foram encontrados pedaços de estopa e, gente, aí também a gente tem aqui as imagens do Rogério Capella da Prefeitura de Campinas, que foram enviadas para a nossa redação nesta quarta-feira, onde a Prefeitura segue mostrando justamente o trabalho das equipes da Defesa Civil, Sanasa, caminhões, equipamentos do pessoal das subprefeituras de Sousas e Joaquim Egídio em todo o apoio aí ao Corpo de Bombeiros. Até esta quarta-feira à noite ainda haviam focos de incêndio na divisa de Campinas com Morungaba e também com Itatiba. A necessidade de apoio, inclusive, do helicóptero Águia da Polícia Militar foi avaliada, está sendo avaliada para esta quarta-feira. O trabalho teve início desde segunda-feira, dia 9 de setembro, quando o fogo estava na divisa do município de Morungaba com Campinas. E na manhã da terça-feira, como a gente teve uma mudança do vento, a queimada atingiu o Pico das Cabras, estava no entorno do Observatório Municipal Jean Nicolini. A gente tem inclusive imagens mostrando justamente tudo o que aconteceu ali, inclusive a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, que é responsável pelo observatório, avalia, né, a reabertura, está ainda fazendo um levantamento de tudo que foi aí prejudicado com essa questão do fogo no entorno do observatório para avaliar o que deve ser feito e se há condições para que o local, que é um importante local de turismo, onde as pessoas, né, podem aí verificar o céu, os astros e tudo, se isso pode funcionar. Os moradores podem entrar em contato com a Guarda Municipal pelo telefone 153, com a Polícia Militar 190 ou ainda também com 193 do Corpo de Bombeiro ao avistarem pessoas suspeitas de colocarem fogo em mato. E olha, a gente tem aí inclusive também um aviso da Defesa Civil de perigo de incêndio em novos locais aqui na nossa região. Bom, vamos falar ainda sobre emergência climática, mas sobre uma outra questão que está sendo discutida, amplamente discutida por vários estudiosos. E no início da semana, a ILUM, a Escola de Ciência, realizou um evento, A Ciência no Clima e a Comunicação Social da Emergência Climática. Vamos conferir como foi.
O evento aconteceu no auditório do Centro de Vivência da Ilum, no campus principal do CNPEM, o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais. O encontro, voltado para os alunos do Bacharelado em Ciência e Tecnologia da Ilum, reuniu grandes especialistas do cenário brasileiro para discutir estratégias inovadoras de comunicação que possam sensibilizar a sociedade sobre as urgentes ameaças climáticas que estamos vivenciando nos últimos anos. Diante dos últimos tempos em que a gente está assolado por fumaça, né, dias e dias a fio, com temperaturas acima de 40 graus, né, eu acho que Campinas, assim como outros grandes centros, também tem que se debruçar e pensar sobre a questão da mudança climática, né? A gente tem o CNPEM, a gente tem um grande polo de tecnologia que está gritando a necessidade, a urgência desse tema, né? E gritando, eu digo, da melhor forma possível, né? A partir da ciência, a partir do debate que precisa ser estabelecido com a faculdade, com os centros de pesquisa e a comunidade. O objetivo do evento é buscar formas de tornar a complexidade dos dados científicos mais acessível e assim promover a consciência pública sobre os problemas e inspirar ações coletivas. Momento que incentiva a reflexão aprofundada a respeito das causas e consequências das mudanças do clima. É um momento que pode incentivar as pessoas a mudarem de comportamento, de atitudes e pensarem na necessária mudança de valores que pautam as sociedades humanas nos dias atuais e que estão nos levando a dificuldades muito grandes para continuar a trajetória da espécie sapiens neste planeta. Então nós precisamos de muita educação focada em mudança cultural e focada em mudança do sistema. Para Raquel Treiber, coordenadora do programa CEMADEM Educação, do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, a transdisciplinaridade é uma das estratégias inovadoras para reverter a situação da emergência climática. É o que se chama transdisciplinaridade, né, que embarca várias formas de conhecimento e para se tornarem saberes, né? Nesse diálogo entre essas formas de conhecimento de uma questão que é a emergência climática e que está aí batendo na porta, escancarando a porta, e a gente tem que lidar com isso. E por isso precisamos colaborar e trabalhar juntos de diversas formas, né, de conhecimento, inclusive outros conhecimentos como indígenas, mesmo nas escolas que se produz nas comunidades. Tudo isso faz com que a gente vá conseguir transformar essa situação. Essa ponte é o que a gente tem que fazer e não dá para passar direto de um para o outro, né? Mas precisa passar por várias mediações, entre elas a educação, especialmente, que chegue no chão das escolas, das comunidades, das igrejas também, e faça com que esses conhecimentos encontrem os seus pares na sociedade. Giovanna e Gabriel, alunos do segundo ano do Bacharelado em Ciência e Tecnologia da Ilum, falaram da importância do encontro em discutir o processo de aprimoramento de comunicação científica sobre as ameaças climáticas. É muito importante porque traz justamente essa questão da ciência engajada, que nos dias de hoje é preciso. A gente viu a questão da pandemia e o quanto que a ciência foi crucial, e com a emergência climática é ainda mais importante. A gente está falando de uma questão global e precisa de medidas urgentes para impedir. Para mim, especificamente, é um evento que tem um dobro de importância porque eu venho da cidade de Manaus, ali uma das capitais integrantes ali da Amazônia Legal, né? Então, quando eu vim de lá, essa era uma questão que eu vivia, mas eu não entendia, o discurso não era presente, entende? E aí quando eu venho para cá e eu tenho a oportunidade de chegar nesse polo de pesquisas incríveis e mais especificamente, atualmente, participar desse evento, eu consigo entender a dimensão do que eu estava vivendo e entender que não é normal e que não é natural que essas coisas aconteçam. Então, quando eu estou nesse evento, eu consigo obter dados, embasamento teórico sobre o que acontece e assim ter a possibilidade de difundir esse conteúdo, né? Porque eu acho que mais importante do que discutir entre os pares é difundir esse conhecimento para a sociedade. A FEAC
fundação que funciona aqui em Campinas abre inscrições para o programa Inova Quebrada, que apoia lideranças de impacto social que atuam em territórios de vulnerabilidade da cidade. Estão abertas as inscrições para o projeto Inova Quebrada. Essa é uma iniciativa inédita da Fundação FEAC, que pretende apoiar lideranças de impacto social que estão atuando em territórios em situação de vulnerabilidade social. O projeto conta tanto com mentoria técnica, conta também com apoio financeiro através de bolsas e kits tecnológicos. As inscrições podem ser feitas pelo site www.fomentacomPH.com.br/Inova Quebrada. Venha fazer parte. E a gente reforça aqui, olha, é fomenta.com.br, fomenta com PH/Inova Quebrada. As inscrições podem ser feitas até o dia 27 de setembro. E para concluir o cadastro, as pessoas interessadas devem preencher o formulário de inscrição após conferir se atendem aos pré-requisitos exigidos pelo programa. A seleção vai ocorrer por meio de análise dos formulários de inscrição, entrevista e encontro com a banca avaliadora, considerando os critérios de perfil do participante e da iniciativa de impacto social. A lista dos participantes finalistas será divulgada no dia 11 de novembro nas redes sociais da Fundação FEAC, no Da Fomenta e também pela Casa Hacker. Bom, agora a gente já está falando de oportunidade aqui. Nesta terça-feira, você que acompanha o Câmara Notícia, nós fizemos aqui um link direto lá do CEPAT. Agora a gente vai falar de uma outra oportunidade de qualificação profissional, mas dessa vez no CEPROCAMP, o Centro de Educação Profissional de Campinas, que está com matrículas abertas para o curso inédito de manicure e pedicure. As vagas estão disponíveis por ordem de chegada e as matrículas devem ser feitas presencialmente na unidade Centro até sexta-feira, dia 13 de setembro. Estão sendo oferecidas 30 vagas. As aulas terão início na segunda-feira, dia 16 de setembro, e serão ministradas de segunda a sexta, das 8 horas da manhã às 11h40. Ao todo, os alunos terão 11 dias de curso básico, com fim previsto em 30 de setembro. Para a matrícula, é necessário apresentar original e cópias do RG, CPF e comprovante de endereço, além de uma foto 3x4 recente. O curso é voltado para qualquer pessoa que tenha interesse em aprender as técnicas de fazer unhas dos pés e das mãos. A intenção é que o estudante já saia das aulas podendo atuar em salões ou mesmo trabalhar de forma autônoma. E olha, o tema manicure hoje, inclusive, é o tema justamente do nosso quadro Se Liga na Profissão, que vai ao ar ainda nessa edição. Vamos falar das eleições de 2024. A gente está trazendo aqui, lembrando que dia 5 de outubro acontece o pleito para a escolha dos vereadores e também dos prefeitos, cada um de suas respectivas cidades. E a TV Câmara Campinas tem aí preparado uma cobertura especial desse primeiro turno. Mas você aí em casa, sabe o que é direito de resposta? Ele desempenha um papel crucial na preservação da lisura do processo eleitoral, permitindo que candidatos e partidos políticos se defendam de informações falsas que possam prejudicar suas campanhas. Veja como é. O direito de resposta desempenha um papel crucial na preservação da lisura do processo eleitoral. O direito de resposta ele vai ter cabimento sempre que alguém ofender a honra do outro ou disseminar fake news a respeito do outro.
Aquele que se sentir ferido de alguma maneira por essas manifestações pode solicitar ao juiz eleitoral, por meio de um procedimento próprio específico, para que seja concedido o direito de resposta. Sendo concedido o direito de resposta, o ofendido vai ter um espaço no horário do outro para fazer os devidos esclarecimentos, para defender a sua honra, enfim, para fazer aquilo que ele considera necessário para retornar à normalidade. O direito de resposta se aplica a diversos veículos de comunicação, rádio, televisão, imprensa escrita, internet, redes sociais. Essa garantia está prevista na Resolução 23.608 de 2019 do Tribunal Superior Eleitoral. A ação é garantida pelo artigo 58 da Lei 9.504 de 97, a lei que estabelece a norma para as eleições. Na medida em que alguém ofende, na medida que alguém mente sobre a outra, ela busca o prejuízo dessa outra pessoa em benefício próprio, né, ou em benefício de alguém. Então é importante o direito de resposta para que essa normalidade ocorra e a eleição saia devidamente equilibrada. E mais informações sobre as eleições de 2024, você pode acessar o site tre-sp.jus.br. E agora a gente vai falar um pouquinho do que acontece na Câmara Municipal de Campinas. São as notícias do Legislativo. A Comissão de Finanças, que analisou projetos nesta semana durante a 7ª reunião de 2024. 3 proposituras, 2 delas analisadas positivamente pelos vereadores. Foi realizada a 7ª reunião da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento na Câmara Municipal de Campinas. Na ocasião, foram analisados 3 projetos de leis. O primeiro a ser discutido com o parecer favorável foi o substitutivo total à PLO 294 de 2021, que alteram-se dispositivos da Lei nº 16.105, de 26 de julho de 2021, que institui o Programa Municipal de Conscientização e Combate à Violência contra Crianças e Adolescentes. A segunda teve o parecer contrário ao PLO 68 de 2022, que possibilita a instituição de comitês de resolução de disputas, também denominados Dispute Boards, nos contratos administrativos celebrados pelo município. O terceiro e último votado com parecer favorável foi o projeto de lei complementar 114 de 2023, que revoga a Lei nº 5.977 de 21 de setembro de 1988, que autoriza o Poder Executivo a permutar áreas de terreno. Os projetos que tiveram pareceres favoráveis seguem tramitando na Câmara. O que recebeu parecer contrário será arquivado. E hoje é dia da 52ª reunião ordinária. 9 projetos estão na pauta. Entre as propostas previstas está em análise definitiva o projeto de lei que revoga 12 leis municipais publicadas entre 1951 e 2008. Atualmente, elas são consideradas obsoletas ou em desuso. Entre elas está, por exemplo, uma lei de 1962 que tornava obrigatória a apresentação do exame abreográfico, que é o raio-x dos pulmões pelos alunos que se matricularem em escolas municipais. Já uma outra, de 1964, tornou obrigatória a realização de exames de fezes dos alunos também das escolas municipais. Ainda uma proposta de revogação de várias outras leis municipais que proíbem o ato de fumar nos mais diversos lugares, por exemplo, como restaurantes, ônibus e elevadores, e também que não tem mais objeto, uma vez que hoje existem leis federal e estadual que proíbem em todo o território nacional o fumo em ambientes fechados e estabelecem restrições em outros ambientes. A sessão será aberta a partir das 6 horas da tarde no plenário da Câmara de Campinas. E como a entrada do plenário está em obras, você deve acessar a Câmara pela Avenida da Saudade 1004, no bairro Ponte Preta.
Ou então, você pode acompanhar, claro, a transmissão ao vivo aqui pela TV Câmara Campinas, nos canais 11.3, 4 da NET, 9 da Vivo Fibra ou ainda nas nossas redes sociais. facebook.com/TV Câmara Campinas, no Facebook da Câmara Municipal de Campinas, youtube.com/TV Câmara Campinas e todos os detalhes também, além de poder assistir também através do site do Legislativo, que é o campinas.sp.leg.br. Agora a gente vai falar sobre homenagens, porque a Câmara prestou homenagem com o diploma de mérito jurídico a Antônio Carlos Barbosa Filho, mais conhecido como Toninho, por sua contribuição ao município de Campinas. Em prestigiada sessão solene, a Câmara Municipal de Campinas concedeu o diploma de mérito jurídico Elvino Silva Filho, dado a entidades ligadas à área jurídica, membros do Poder Judiciário, do Ministério Público e advogados que tenham se destacado pelos relevantes serviços prestados à sociedade, como Antônio Carlos Barbosa Filho, mais conhecido por Toninho, formado na Faculdade de Direito na PUC e fundador da Organização Imobiliária Pellegrini, empresa que há anos atua no mercado de imóveis do município. Em 15 de janeiro de 1975, menos de um mês de formado, com diploma de advogado, a cara e a coragem, sem dinheiro, abrimos, eu e o irmão de Marialva, Oswaldo Pellegrini Júnior, nossa empresa imobiliária em uma pequena sala no centro de Campinas, de aproximadamente 40 metros, que nem banheiro tinha. E hoje, passados 50 anos, esta mesma imobiliária é uma empresa largamente conhecida na cidade. Além de contribuir para o progresso imobiliário da cidade, Toninho atualmente também faz parte do Conselho de Administração da Sanasa, colaborando para o saneamento básico da cidade. E aos meus amigos que vieram prestigiar-me aqui, a minha família, a minha querida esposa Marialva, muito obrigado a todos. O Se Liga na Profissão desta semana vai falar sobre a carreira de manicure. Se você tiver interesse nessa área da estética, assista agora todas as dicas para ter sucesso nesse campo profissional. Hoje no Se Liga na Profissão nós vamos falar de um ofício bem antigo, mas que sempre está em alta: as manicures. A profissão é especializada no tratamento cosmético e estético das unhas das mãos e dos pés, o que envolve uma série de tarefas, desde a limpeza e higienização até a aplicação de esmalte e decoração nas unhas. E o bate-papo hoje vai ser com essa super profissional que tem 32 anos de carreira, a Cris Borjandão, que começou quando tinha 15 anos. Cris, muito obrigada por nos receber aqui no seu espaço e conta aqui para o pessoal de casa como que é ser manicure atualmente neste ano de 2024. Obrigado vocês por estar aqui, por ter me escolhido, né, para fazer essa reportagem. Bom, é desafiador, né, com tantas novidades, tantas profissionais na área como a gente, né? Na verdade é meio que uma competição, né? Mas eu acho que o sol nasce para todo mundo e cada um tem seu diferencial, né? Tem cliente para todo mundo, né? Eu acho que hoje o que você tem que fazer é fidelizar a sua clientela, né, da sua maneira e se adaptando dia após dia, né? Com as dificuldades, com as coisas que vai aparecendo no dia da gente. Cris, atualmente existem as nail designers que ganhou um grande espaço ali com os alongamentos de fibra, tips, a arte em unha. Isso foi um desafio para vocês? Sim, porque elas vieram, né, com o novo, né, e o novo faz mais sucesso do que o antigo. No começo isso atrapalhou bastante, mas agora acho que já não, porque já desmistificou, né, essa coisa de que se podia fazer só isso e não fazer cutilagem ou pintar. Então tem gente que alonga as unhas, mas tira a cutícula e pinta toda semana. Então é normal, né? Só que a gente divide a cliente com outra profissional, mas não tem tanta dificuldade assim, né? Você está há 32 anos nessa carreira, começou ali nova, com 15 anos.
Qual que é a diferença de antigamente, ali quando você começou com 15 anos, para atualmente? Bom, agora existem várias técnicas, né? Antigamente a gente colocava a mão das pessoas na água, o pé, hoje em dia já não existe mais isso, né? Tem cremes que amolecem a cutícula, botinha, colocar algodão, né? Então mudaram muitas coisas, mas tem gente que ainda procura as manicures raízes, vamos dizer assim, que ainda coloca a mão e o pé na água porque diz que relaxa mais. Tem as pessoas que preferem isso ainda. As clientes chegam aqui e tem uma variedade, um universo de esmalte. Você deixa elas escolherem a cor? Não, não. Quem escolhe sou eu. Porque como eu tô sempre antenada com as novidades, as coleções novas, então eu sempre sugiro as cores para elas, porque geralmente as pessoas são indecisas, porque tem muitas cores, né? E daí eu falo para ela, vamos passar tal coisa hoje? Ela fala, daí elas, né? Às vezes também o tipo de pele, tom, o humor da pessoa, né? Aí eu mesmo escolho o que fica mais fácil. E como que é na sua carreira ter essa sensibilidade de perceber ali o humor, como que a cliente está? Ser manicure você não é uma máquina, né? Você cuida de outra pessoa. Quando você cuida das pessoas, você aprende a conviver com elas, então você sabe o dia que ela tá bem, o dia que ela tá mal. Então você começa a ter um feeling para você saber como lidar com as pessoas, né? Na verdade, a gente acaba virando família das clientes, porque tem coisas que elas conversam com a gente que não conversam na casa delas, né? Então, a gente é tudo, psicólogo, amiga, tudo. A gente cuida de um todo, não é só das mãos, a gente cuida da cabeça delas também. Conta para mim um pouquinho sobre a época da pandemia, porque eu acredito que muitas áreas eles sofreram um pouco. Você tinha um salão também um pouco maior, hoje Sim. Você tem o seu espaço, que ele é pequeno, mas super aconchegante com as suas clientes. Teve alguma diferença? Você notou? Como que ficou essa situação na sua carreira? Na época da pandemia foi muito difícil, eu tinha um salão bem maior, né? Só que a gente não podia trabalhar, né? Bom, a gente ainda trabalhou, ainda com as portas fechadas mesmo, né? Ainda algumas vezes. Mas como todo lugar, como se você tem que investir muito e você não tem retorno, você acaba quebrando, né? Porque eu acho que a pandemia foi muito cruel, né, pra gente. Acho que pra todo mundo. Ninguém esperava passar por uma situação daquela. Então foi um período muito difícil para todo mundo. Não só pra gente, mas como as pessoas também que estão acostumadas a se cuidar, sabe? Às vezes não poder ir fazer as coisas, né? Isso deixou muitas pessoas doentes também, além da pandemia. Cris, você falou uma palavra muito importante, que é com relação ao investimento. Você é uma pessoa, uma profissional que investe na sua carreira. Sim. E tanto no conhecimento. Sim. Bom, para poder lidar com tudo isso, então eu leio muito, né? Já li coisas sobre psicologia, livros de autoajuda, que eu acho que também é legal para você lidar com as pessoas, porque quando você começa a lidar muito com as pessoas, você às vezes não sabe o que dizer, o que falar. Então, quando você começa a ler um pouquinho, você tem um pouquinho de discernimento para poder aconselhar ou para poder dar algum palpite para a pessoa, né? Eu acho que isso ajuda muito, isso é válido, porque também você começa a aprender a ver a pessoa de outra maneira, né? Ela não é só um cliente, ela é um ser humano. E ela tem sentimentos, ela, né, tem dia que ela não vai estar bem mesmo, tem dia que ela vai estar melhor, então você aprende a lidar com essa variação da pessoa. E eu acho que é importante porque daí você acaba fidelizando mais a pessoa, porque a pessoa percebe que você não está interessada só no dinheiro, não que isso não seja importante, mas que você também se preocupa com o bem-estar dela, né, físico e emocional. A Cris me contou aqui também, em off, antes da gente começar nosso bate-papo, que as mulheres aqui não vêm somente pela estética, mas vêm também para tirar aquele momento para ela, aquele momento de desabafo, aquele momento que é só dela. Sim, eu sempre falo para elas que toda pessoa precisa de um momento para si. E quando ela vem aqui, esse é o momento dela. É o momento que ela foge de tudo e vem se cuidar. Que é o momento que ela pode conversar, relaxar, falar sobre o que ela quiser, né? É o momento que ela tira para cuidar da autoestima, do bem-estar dela como mulher. Porque a mulher esquece que ela é mulher, né? Porque ela cuida do marido, dos filhos, do trabalho. Então, ela sempre fica em segundo plano e nesse momento ela é prioridade para ela. Então, eu acho que é muito importante qualquer pessoa tirar um tempo para si, né? Para se autocuidar. Em relação a qualquer coisa, não só fazer unha, né? Cris, você falando aqui sobre as clientes, sobre como deixá-las confortáveis, que até através da fidelização,
que eu acredito que traga um conforto, além da beleza estética, como eu falei. E para você como profissional, qual é o seu horário de trabalho? Qual é o momento que você tira? Porque mulher é multifunção, nós fazemos de tudo. Qual que é o momento de você, como manicure, que você tira para você? Qual é o seu horário de trabalho? Como que funciona? É assim, como o meu salão menor, né, o meu espaço, então eu faço assim. Tem dias que eu trabalho 12, 13, 14 horas. Tem dias que eu trabalho menos. E daí, nisso eu vou adequando a minha rotina do dia a dia. Então tem dia que eu tiro para lavar, para passar, para fazer todas as coisas, como qualquer pessoa normal. Os meus horários são flexíveis. Eu me adequo ao que a pessoa precisa. Se ela precisar muito cedo, eu venho muito cedo. Se ela precisar muito tarde, eu venho muito tarde. Então eu vou dançando conforme a música para poder atender todo mundo. Conforme a necessidade do cliente. Sim, se ela é a pessoa, porque como a pessoa também trabalha, os horários são confusos, então o horário que ela me pedir eu tento ajeitar para organizar o horário para ela também, né, para ser benéfico para as duas. E qual é o maior desafio atualmente da carreira? Eu acho que, primeiro que que a gente tem muito preconceito contra as manicures, porque todo mundo acha que isso não é uma profissão. Isso não é verdade. Eu passei a minha vida toda sustentando os meus filhos com essa profissão. Eu acho que é uma profissão linda, que além de você cuidar das pessoas, você faz outras coisas também, né? Você cuida de você, você aprende a lidar com as pessoas. É uma escola todo dia, né? Cada dia você aprende uma coisa aqui dentro, né? Porque lidar com as pessoas não é fácil, mas eu acho que no fundo é gratificante. Ali também você é MEI, atualmente. Sim, MEI. A gente paga o MEI, né? Para poder, na verdade, se aposentar um dia, né? Que as leis estão mudando muito, a gente não sabe se vai conseguir. E eu acho que é legal também você fazer uma previdência privada, né? Do outro lado, para você poder, porque daí a previdência privada, pelo menos você tem certeza que você vai receber. Mas o MEI te garante, se você ficar doente, você receber um auxílio, alguma coisinha assim. Já ajuda em alguma coisa, né? Ou seja, é sempre importante a pessoa que quer começar ter essa consciência de ir lá fazer o seu MEI, estar em dias com a sua conta e também correr por fora. Sim, é como se fosse uma poupança, né? Você fizesse uma previdência privada, é uma poupança, que depois você pode receber por mês um valor que você for colocando lá. Que eu acho que é legal, né? Porque todo mundo vai ficar velho um dia, né? Para quem quiser começar, qual que é o seu conselho? Eu acho que tem que ter dedicação e comprometimento. Se você tiver isso, você consegue. Com relação a também, para trazer um gás aí para a galera que tá vindo, como que funciona a questão de renda? Quando que vocês mais faturam no ano? Eu acho que não existe isso. Quando você chega num patamar da profissão que você tem clientes fidelizadas, você tem, não é um salário fixo, porque cada mês é uma coisa, mas você consegue ter uma renda legal, entendeu? Fome ninguém vai passar fazendo unha, isso eu garanto. Mas para quem começar é difícil, porque até você fazer uma clientela, você fica com medo de engrenar. Mas depois que você engrenar, você consegue tirar uns de 3 a 5 mil reais por mês. Depende do final do ano, né? Que às vezes sempre a gente fala que aparecem as clientes natalinas, né? Que são as pessoas que aparecem só no final do ano. Uhum. Então, sempre você tem mais movimento nessa época. Então, aí você ganha um pouco mais, né? Às vezes você também fazendo promoções, né? Fazendo coisinhas dentro do salão para você atrair clientela, então você também ganha um pouco mais. Isso depende do que você propõe para o seu cliente. Ou seja, tem que conversar, se aprimorar, se promover. Sim, você tem que fazer promoção e colocar coisas para poder o seu cliente, para você atrair não só o cliente que você já tem, mas se você quiser conquistar outros clientes. Outra coisa que é legal pra gente é o boca a boca, né? Que uma cliente indica a outra, que eu acho que isso vale mais do que qualquer coisa. Porque todo mundo fala, tem que postar na rede social, mas e se eu pegar uma unha que não foi eu que fiz e colocar lá? Quem vai garantir? Marca d'água não garante nada. Não, isso não. Eu acho que as manicures tinham que se unir mais, né? Eu acho que tem muitos murmurinhos ruins nessa profissão. E eu acho que todo mundo tem que se dedicar bastante às clientes
e fazer o seu melhor sempre. E eu sempre falo, o que eu gostaria que fizessem para mim, eu faço para os outros. Muito obrigada, Cris. Obrigada a você. É isso aí, galera. Gostaram das dicas? Aproveite tudo e invista em você. Até o próximo Se Liga na Profissão. Universidade combina muito com sustentabilidade. Em agosto passado, a Unicamp assinou um convênio para a criação de um sistema que vai integrar os projetos de sustentabilidade que já funcionam no camp. A ideia é que colaborem tanto professores quanto funcionários e alunos. Esse é o tema do Giro Ambiental de hoje. E no Giro Ambiental de hoje a gente vai falar sobre uma resolução que foi assinada em agosto na Unicamp pela criação de um sistema de gestão Universidade Sustentável. E quem vai falar como vai funcionar esse sistema é a Thalita Delbello, que é coordenadora de sustentabilidade da Diretoria Executiva de Planejamento Integrado da Unicamp. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, Thalita. Eu que agradeço, Alexandra. Thalita, Bom dia. Bom dia. Thalita, como é que vai funcionar esse sistema? Porque a Unicamp ela tem vários programas já funcionando em franca expansão aí de sustentabilidade, né? Aqui o Giro mesmo repercutiu um programa de telhado solar, né, de placas solares no teto do hospital. E como é que vocês vão fazer? O programa, a resolução é para criar uma unidade nesses sistemas todos que já estão operando? Exatamente. O principal objetivo do programa, do sistema de gestão universitária sustentável, é integrar todos os órgãos da universidade que já trabalham com sustentabilidade, mas trabalham de forma difusa. O objetivo é que todos nós fiquemos integrados em um sistema único, para que as ações sejam também integradas e possam colaborar umas com as outras, né? Para que a gente consiga estabelecer um plano, uma meta da universidade como um todo, voltada para a sustentabilidade e para o enfrentamento da emergência climática. É interessante, eu estava dando uma lidinha na resolução e uma coisa que me chamou a atenção é que vocês pretendem integrar também o corpo de alunos, discentes, docentes. É uma coisa é uma meta bem ousada, eu diria, né? É ousado, principalmente pensando que a universidade tem mais de 40 mil alunos entre graduação e pós-graduação. Quase 10 mil funcionários entre os servidores e os professores, né? Mas a política da sustentabilidade, que é um dos documentos que o sistema de gestão Universidade Sustentável vai entregar para a comunidade acadêmica, ela precisa ser construída de forma coletiva, né? De forma colaborativa, e a gente precisa da opinião, das sugestões, dos conceitos, da inteligência de todas as pessoas que compõem a universidade, né? Então, precisa ser um processo bem colaborativo mesmo. Um sistema mais horizontal, né? E vocês vão fazer um comitê para fazer uma gestão disso tudo? Já existe esse órgão, né? Isso, junto com a resolução que criou o sistema de gestão, também existe um trecho dela que cria o comitê assessor de sustentabilidade. Desculpa, não sei se é comitê ou se é comissão assessora. A comissão assessora de sustentabilidade, que a gente está aqui, como nosso mundo é de mundo de siglas, né? Nós estamos chamando de Casa Sustem. E aí esse comitê, então, tem um representante de cada uma das pró-reitorias e um representante de cada um dos órgãos da universidade que trabalham com sustentabilidade. Eu não sei se existem rankings para medir o nível de sustentabilidade das universidades, mas eu sei que a Unicamp já foi reconhecida como uma universidade com altos índices, né, de programas que visam essa questão da sustentabilidade, né? Existem outras universidades com esse programa funcionando ou vai ser um pioneirismo? Existem outras universidades que possuem comitês e às vezes organizações. A USP, por exemplo, tem uma superintendência voltada para o meio ambiente, que meio que congrega todas as ações da sustentabilidade.
A Federal do Mato Grosso do Sul também tem. As universidades brasileiras estão numa construção da política de sustentabilidade de forma geral, né? Então, nós estamos acompanhando e evoluindo juntas. Nós participamos de uma série de encontros de universidades sustentáveis para trocarmos as melhores práticas, né? Que é do centro de pesquisa que surgem, né? As melhores práticas vão se propagando, né? Mas a Unicamp tem sido reconhecida com políticas sustentáveis de ponta, né? De performance, né? Sim, então, sobre os rankings, a maioria dos sistemas que fazem ranqueamento de universidades no sentido acadêmico acabaram que abriram uma vertente voltada para a sustentabilidade. Então, desde o THE Impact até o QS Sustainability, eles estão com essa vertente, paralelo do ranqueamento acadêmico, é um ranqueamento sustentável. Além disso, tem uma outra plataforma chamada Green Metric, que ela é específica para o ranqueamento de universidades sustentáveis. São essas que nós participamos. É importante a nossa participação no sentido de que esses ranqueamentos, eles pedem indicadores de sustentabilidade. Então, assim, por mais que a gente esteja no ranqueamento e esse seja o resultado final, o que importa mesmo para a gente é levantar esses indicadores para saber a nossa situação, para traçar nossas metas futuras, e então a gente conseguir executar os projetos que vamos levar à melhoria desses indicadores, mas pensando na sustentabilidade de forma geral, né, do que pensando numa melhoria no ranqueamento. Mas, como é um ranqueamento, nós estamos muito bem colocados em todos esses. Na América Latina somos o terceiro em alguns, no Brasil somos o segundo em alguns também. Então, assim, estamos bem colocados, estamos melhorando também. O ranking, na verdade, é o fruto de um resultado, né, desses indicadores positivos, né? E esse sistema, ele vai gerir, vai integrar todos esses projetos que já funcionam e ele pode servir de modelo depois para outras instituições que não necessariamente sejam acadêmicas, porque a Unicamp é quase uma cidade ali, né, funcionando. A gente fala que a Unicamp é um microcosmo, né? As universidades são um microcosmo da sociedade, então acaba que o que a gente faz aqui pode ser replicado em outras escalas, né? Na escala da cidade, na escala de instituições privadas, empresas, né? Então, acho que o que a gente faz aqui é replicável e tem um certo respaldo, né? A gente começa com um piloto, por exemplo, de implantação na universidade, e a ideia é que ele seja replicado em outras esferas, né? A gente fala muito em laboratórios vivos, né? Campus universitário como laboratório vivo. Então, a gente traz para cá o que a gente imagina que seja um projeto ideal, por exemplo, da sustentabilidade, e aí a gente testa aqui no campus como vai ser essa implantação, quais são os atores envolvidos, quais são as tecnologias envolvidas, e a partir desse teste, então, a gente pode dar um respaldo para que ele seja replicado. Thalita. Então, o sistema de gestão da sustentabilidade, por exemplo, é um teste que pode ser aplicado aqui, está sendo aplicado aqui, que pode ser replicado. O conceito, as experiências, tudo pode ser, então, material para novas formas de pensar a sustentabilidade, né? Sim, é o que esperamos. Né? E tem algum portal de comunicação onde as pessoas possam acompanhar isso em tempo real? Ainda não é o momento do projeto? Esse projeto ainda não está diagramado, né? A gente não tem ainda uma página, ela está em construção, ela vai acontecer, mas por enquanto eu poderia sugerir que vocês entrassem na página da CESUS, que é a Coordenadoria de Sustentabilidade. Ali vocês encontram todos os ranqueamentos de Universidade Sustentável, vocês encontram os projetos que estão em desenvolvimento, e as políticas, planos de gestão que nós estamos que já elaboramos e que estão publicados. Estão todos nessa página. Também tem a página da Diretoria Executiva de Direitos Humanos, Diretoria Executiva de Direitos Humanos, que tem todos os projetos que são desenvolvidos nessa área social, e o site do RIDES, que é o Hub Internacional para o Desenvolvimento Sustentável, que também tem muitas ações relacionadas à sustentabilidade que estão em andamento na universidade. Muito bom. Eu seria essas 3 páginas. Essas 3 páginas. A ideia é que a gente consiga juntar todas elas em um espaço único.
para a gente já ter uma ideia do que está acontecendo, né? Que são muitas coisas, né? Disso a gente começa a ter uma dimensão realmente do que é possível ser feito, né? Do micro para o macro, né? Já dizia a Agenda 21. Muito obrigada, Thalita, pela sua participação aqui com a gente. Sucesso nessa nova empreitada, né? Eu que agradeço, muito obrigada. E para você que nos acompanha, fique com a gente que agora é a hora daquele giro ambiental pelas curiosidades e notícias ambientais do Brasil e do mundo. Dieta de pássaros é um indicador da conservação de florestas, diz estudo. As aves são animais extremamente importantes para manter a saúde de um ecossistema. Quando as sementes passam pelo trato digestivo delas, elas passam por um processo químico e físico que realmente facilita a germinação e, consequentemente, o crescimento de novas plantas. Sem as aves para dispersar suas sementes, as árvores e plantas de uma área acabarão morrendo a longo prazo, o que teria um efeito cascata dramático em ecossistemas inteiros, como as florestas que armazenam carbono e contribuem para a redução do aquecimento climático. A nova pesquisa contou com a participação brasileira. Para chegar a essa conclusão, pesquisadores investigaram o comportamento alimentar de quase 100 espécies de pássaros em 6 continentes. O estudo foi realizado pela ONG americana Conservation International, em conjunto com a Universidade Estadual Paulista, Unesp, e a Universidade de Canterbury, na Nova Zelândia, além de outras instituições. Os pesquisadores descobriram que quando as aves sofrem algum tipo de estresse ambiental, o que inclui novas condições climáticas, a presença de predadores diferentes ou a maior competição por recursos, uma tendência é se afastar de áreas centrais de seus habitats, procurando regiões mais próximas às bordas. E esse hábito muda a forma de se alimentar e todo o comportamento do ecossistema. Os pássaros têm que ser muito cuidadosos para comer as plantas exatas que lhe garantam maior custo-benefício, para que não haja desperdício de energia. Isso significa comer a fruta maior que conseguem encaixar em seus bicos com o menor esforço possível. Diante das mudanças climáticas e da perda de habitat, a distribuição das aves pode ser alterada muito mais rapidamente do que as décadas que provavelmente levariam para as plantas se ajustarem. As mudanças climáticas e as atividades humanas, a agricultura e o avanço do desenvolvimento urbano geram a interrupção do ciclo entre aves e plantas. Com isso, pode ser criado um descompasso entre os tipos de aves e as comidas disponíveis em uma área específica. Para realizar o estudo, pesquisadores dedicaram milhares de horas para coletar os dados. Estima-se que apenas o conjunto de material coletado por um pesquisador inclui quase 900 horas de observação de aves. No estado da COP30, o fogo devorou a floresta por mais de 3 semanas. O incêndio florestal na Amazônia, que atingiu a comunidade ribeirinha de Magebrás, tem tirado o sono dos moradores da região. Segundo eles, na vila Magebrás funcionava uma das maiores serralherias da região e agora os restos de madeira no solo aumentam a combustão e facilitam o avanço do fogo, inclusive de forma subterrânea. Palco da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP30, que será realizada em Belém, em novembro de 2025, o Pará vê o município de Breve, no arquipélago de Marajó, incendiar há mais de 20 dias. Lideranças têm se reunido diariamente para colaborar com as ações do governo estadual, na esperança de que o fogo não chegue às suas casas. Contudo, eles acreditam que, se o enfrentamento não for reforçado, o pior está por vir. Imagens registradas no final de agosto pelo Corpo de Bombeiros Militar mostram o incêndio se aproximando da vila e a fumaça invadindo as residências. Um vídeo que viralizou nas redes sociais registrou o momento em que um grupo de mais de 10 capivaras passeia por uma rua em plena madrugada. No vídeo, o grupo, apesar da grande quantidade de capivaras, é visto se organizando em fila indiana, tornando a cena ainda mais incomum. Nas redes sociais, os internautas ficaram impressionados com a organização dos animais. Mais educados que os seres humanos, nenhuma fura-fila, comentou um usuário da ex-rede do Twitter. Um tubarão-baleia, considerado o maior peixe do mundo, foi avistado nadando próximo à ilha de Prumirim, em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo. O momento raro foi registrado pelo videomaker Rubens Ferreira no final do mês de agosto.
Em uma postagem nas redes sociais, Rubens compartilhou o registro do majestoso animal marinho, conhecido cientificamente como Rhincodon typus. Apesar do seu tamanho colossal, ele é inofensivo aos seres humanos, alimentando-se de plâncton, pequenos peixes e crustáceos através de um processo de filtração. De acordo com o CEPAGRE da Unicamp, hoje o dia será de céu claro e muito sol, com máximas de 34 graus à tarde em Campinas. A umidade relativa do ar também estará extremamente baixa. Inclusive, a gente já recebeu aí um alerta da Defesa Civil. Agora, em torno de 12h20, o registro dava de 19,20% aí de umidade do ar aqui na região de Campinas. Olha, e nesta quinta-feira as temperaturas continuam altas, entre a mínima de 18 e a máxima de 34 graus aí, com céu claro. A tendência é de passagem de frente fria só no sábado ou domingo ou segunda-feira, ou seja, até o fim de semana, o comecinho do fim de semana, a gente ainda vai ter que aguentar esse calorão. Apesar de que quem está na rua observa que, apesar do calor, a gente está tendo aí vento, o que inclusive surgiu aí um alerta à população para os riscos de incêndios florestais até a próxima sexta e sábado aqui na nossa região. De acordo com a Defesa Civil, temperatura alta, umidade do ar abaixo de 25 graus e rajadas de vento serão favoráveis para o início espontâneo, a propagação e também a intensificação dos incêndios florestais. Vamos continuar então nos atentando, se cuidando. A gente sabe que aqui na região de Campinas, principalmente em função das últimas queimadas, as coisas não estão tão positivas assim. Lembrando que caso você veja alguma ação suspeita, pode acionar Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal ou mesmo a Polícia Militar. O Câmara Notícia fica por aqui. Uma boa tarde. Daqui a pouquinho tem horário eleitoral gratuito e depois continue com a programação da TV Câmara Campinas. 6 horas da tarde tem a 52ª reunião ordinária. Boa tarde.